Questão de número 16, então. Uma das principais diferenças entre os modelos KPM e APT é o fato do modelo. APT permite considerar mais fatores de risco. Isso daqui já é uma verdade, né? Eu já sei que essa é a alternativa correta. Nem precisou ler as outras, mas a gente vai dar uma olhada nas outras sim, tá? Qual que é a grande diferença aqui dos dois? Esse modelo KPM, lembra da fórmula dele? Ó, o retorno esperado é igual o retorno do ativo livre de risco mais beta vezes o retorno do mercado menos o retorno do ativo livre de risco. Então, o fator de risco que o modelo KPM utiliza é esse beta. E o beta a gente sabe que ele mede somente o risco sistemático, né? Aquele risco que vem do sistema. Enquanto que o APT, esse modelo aqui, ele considera múltiplos fatores de risco. Então, ele mede o risco sistemático, ele considera o PIB, considera spreads, né, diferenças de taxas de juros, ele considera alterações na curva de juros, ele considera inflação, crescimento percentual do PIB, vários fatores, tá? Isso é a característica primordial e básica do modelo APT, tá? Aí o KPM aqui, ele está falando que permite considerar mais fatores de risco falso, ele só considera esse. O APT não considera risco falso e o KPM não considera o índice beta falso. Ó, o KPM tem o beta sim dentro do modelo dele. 17. Para definir a situação financeira do investidor, como parte do processo de verificar a adequação do perfil do investidor API, estabelecido no Código de Varejo da Anbima. A instituição deverá obter informações do cliente sobre os tipos de produtos, serviços e operações com os quais o investidor tem familiaridade. Então, estou querendo definir a situação financeira da pessoa, o valor e os ativos que compõem o patrimônio, a necessidade futura de recursos declarada. Está correto o que se afirma em. Essa aqui, né, a gente consegue verificar facilmente que isso daqui é quando a gente usa para definir o conhecimento do nosso cliente, tá? Então, conhecimento. A 1 ela está, portanto, falsa, né? A 2 está certa, porque eu preciso saber de fato os ativos que ele tem que fazem parte do patrimônio dele. E a necessidade futura de recursos declarada também preciso, somente assim eu consigo definir a situação financeira do investidor. Então a 2 e a 3 são as alternativas corretas. Letra C de casa. Um determinado investidor comprou uma ação de uma empresa por 60 e esse ativo começou a apresentar sucessivas desvalorizações até chegar no valor de 6. Pô, a pessoa perdeu pra caramba. Porém, o investidor insiste em manter esse ativo na carteira. Pode-se dizer que esse investidor apresentou viés comportamental conhecido por ancoragem. Falso. Ancoragem a gente se ancora a valores passados, né? Uma ação valia 100, hoje vale R$1. Aí eu penso que ela vai voltar a valer 100. Isso é ancoragem. Representatividade? Não, isso aqui são estereótipos formados, estereótipos criados. Disponibilidade, informação recente disponível, fácil acesso, facilidade de lembrança. Falso. Aversão a perdas. Essa pessoa ela não quer executar a perda dela, ela fica com o ativo na carteira, esperando até que um dia o ativo, se Deus quiser, se acontecer uma coisa muito boa na empresa, voltar lá para os R$60. Ela não gosta de vender para realizar prejuízo. E aí se chega por acaso lá em R$61, rapidão ela pega e vende. Vamos lá para 19 então. Um determinado cliente que possui recorrentes movimentações de carteira, ocasionando em despesas com corretagem e emolumentos que afetam negativamente o desempenho da sua carteira. Apresenta principalmente qual comportamento? A pessoa que fica toda hora trocando de ativos, compra, vende ativos, faz muita movimentação na carteira, é aquela pessoa que tem excesso de confiança. Isso é uma característica desse tipo de comportamento. Você tem excesso de confiança, então toda hora você acha que uma ação vai dar certo, você migra para ela. Aí depois você fala, não, acho que na verdade essa vai dar certo, você migra para ela. Você fica migrando, você fica trocando. Então você ocorre em muitas corretagens, muitas movimentações da carteira. Beleza? Então, B de bola. Pergunta de número 20. O custo médio ponderado de capital, CMPM, né, em português, WACC em inglês, é uma medida média do custo de financiamento de uma empresa. É um indicador muito utilizado em finanças empresariais. Sobre esse indicador são fatores relevantes. Percentual do capital próprio, existe isso daqui na fórmula do custo médio ponderado de capital? Sim, existe, né? Nós temos que ter o peso do capital próprio. Percentual de capital de terceiros também existe. Existe a alíquota de imposto?
Sim, também existe, né? Porque é aquele benefício fiscal associado ao pagamento dos juros. Eu trouxe aqui a fórmula do WACC para vocês darem uma relembrada, tá? Como que funciona, ó. Custo médio ponderado de capital. Essa letra D aqui, ela representa o quê? Dívida. Quando eu estou falando de dívida, eu estou falando de capital de terceiros, tá? Então, vamos colocar aqui capital de terceiros, só CT. E aqui, patrimônio líquido, eu estou relacionando a capital próprio, né? Beleza. E esse RT aqui, ele é o custo do capital de terceiros, tá? Então, custo do capital de terceiros, 1 menos IR. IR é imposto de renda. Esse daqui, ó, é o benefício fiscal associado ao pagamento dos juros. Então, coloca assim, benefício fiscal associado ao pagamento dos juros. Como assim benefício fiscal associado ao pagamento dos juros? Quando uma empresa, isso daí eu expliquei para vocês na aula sobre juros sobre capital próprio. Quando a empresa ela paga um juros sobre o capital próprio, esses juros ele entra como despesa e acaba reduzindo a quantidade de imposto de renda que essa empresa tem que pagar, tá? Porque juros ele é dedutível do imposto de renda da empresa. Então, por isso que é benefício fiscal associado ao pagamento de juros, beleza? Então, essa partezinha entre parênteses significa isso. Aí aqui de novo, PL é o capital próprio, D, capital de terceiros, mais capital próprio, né? E o RP aqui seria o custo do capital próprio. Aí tem a fórmula resumida, tá? Que eu inclusive coloquei lá no meu material também, que é essa, né? Custo médio ponderado de capital é igual. Capital de terceiros, vamos colocar TE aqui só para a gente diferenciar. Capital de terceiros vezes o custo do capital de terceiros, então custo do capital de terceiros dividido pelo capital total, que seria a soma do capital próprio mais o capital de terceiros. Aí eu coloco aqui vezes, né? Vezes, vamos colocar aqui um parênteses, esse 1 menos IR, que seria o benefício fiscal, mais, e aí eu pego e coloco aqui o capital próprio vezes o custo do capital próprio, dividido pelo capital total. Essa é a fórmula resumida, tá? Na prova, pessoal, ó, anotem isso, pausa aí o vídeo e aí vocês anotem isso. Na prova, eles vão te dar esta fórmula aqui, tá? Existe, eu inclusive anexei aí para vocês baixarem, um formulário de fórmulas, né, que tem várias fórmulas que a Ambima vai te dar para você usar na sua prova. Tá? Então vai ter essas fórmulas aqui, você não precisa decorar, mas tem que saber o que é cada uma das letras, beleza? Então depois anota tudo que eu expliquei aí. Aí você vê facilmente que tem aqui o percentual do capital próprio, tem o do capital terceiros, tem a alíquota de impostos. Então o correto aqui é a 1, a 2 e a 3, tranquilo? Se tiver alguma questão com números, né, basta você jogar aqui dentro. Por exemplo, fala lá, 60% do peso dessa carteira é relacionado ao capital de terceiros e 40% ao capital próprio. Aí você vai jogando valores, né? Aqui você bota 0,6, aqui coloca 0,4. É bem tranquilo, vai jogando na fórmula e aí vai trabalhando com ela. Uma aplicação financeira observa-se um retorno histórico constante. Pode-se afirmar que, vou colocar aqui então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante, tá bom? Retorno histórico constante significa que aqui em janeiro rendeu 3%, fevereiro rendeu 3%, março rendeu 3%, abril rendeu 3%, maio rendeu 3%. Se você tirar a média disso, vai dar quantos? 3%. Se você pegar a variância disso daqui, variância é quanto cada um desses meses se dispersaram em relação à média. Ou seja, não se dispersaram nada, foi tudo igual, ó, 3, 3, 3, 3, 3, a média 3, tudo igual. Então a variância é igual a 1, falso, não variou nenhum para cima, nenhum para baixo, nada. A variância é igual a 0, letra C. Tá? Covariância não tem nada a ver, covariância é uma relação que a gente faz entre dois ativos, beleza? E aí não vem ao caso aqui nessa questão, está falsa.